Boa noite a todos. Agradecemos a espiritualidade superior que também neste momento nos envolve em paz, harmonia e serenidade. Meu abraço fraterno a todos vocês da minha casa espírita, que é o Centro Espírita Amaral Ornelas. Hoje nós vamos conversar, apesar de não ser uma conversa de lá daqui para aí, é só daqui para aí, não é daí para cá, mas de qualquer forma, a gente conversa sobre o assunto do Evangelho. E o assunto do Evangelho está no capítulo 13, itens 11 a 16, que fala sobre a beneficência. Algo que a gente precisa compreender e manter dentro de nós, né? Porque nada é tão fácil quanto parece ser. Mas é caminhando que a gente vai chegar ao melhor lugar que Jesus tem reservado para nós. Então vamos ver aqui. Eu peguei do livro Palavras de Vida Eterna. Eu falo alto. Eu acho que a gente grava também. Então tá. A beneficência, segundo Emmanuel, pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, ele diz o seguinte: a beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Gente, olha só. A sapiência de Jesus nos coloca numa única mensagem 5 grandes virtudes, difíceis de conquistar uma a uma, que fará as 5. Né? Então ele fala para nós sobre beneficência, generosidade, gratidão, caridade e paciência. Coisa que a gente nem conhece muitas das vezes. Gente e eu, tá? Vocês não. Só aquele povo da outra casa espírita que não conhece. Vocês conhecem. Eu ainda não conheço. Então a gente vai ver exatamente o que é beneficência. Beneficência é uma virtude que consiste na prática do bem. Então tudo aquilo que consiste na prática do bem é interesse nosso de saber e, obviamente, de exercer, dividindo com o nosso próximo essa pequena virtude. Não é? É fazer benefícios a quem necessita. Gente, eu gosto muito de palavras e de significado de palavras. Então vamos ver o que seria benefícios, né? Benefícios é favor, graça, mas sobretudo é serviço que se presta a alguém gratuitamente. Isso são benefícios. E nesse gratuitamente está envolvido amor, compaixão. Porque o meu próximo, eu preciso a cada dia compreender mais e melhor que o meu próximo não é só meu companheiro de caminhada. Ele também é meu companheiro de caminhada. Mas apenas uma perguntinha para a gente recordar. Nós somos todos filhos de quem? Somos filhos de Deus. E se todos, reencarnados e desencarnados, somos filhos de Deus, o que somos uns dos outros? Irmãos. E é assim que nós precisamos observar o nosso próximo, como nossos irmãos. Aquele companheiro que está caidinho ali na sarjeta, ele vai chegar
a angelitude. É difícil compreender isso? É. Mas se eu, que também sou uma pessoa que ainda preciso caminhar muito, vou chegar, porque ele não vai. E ele pode ir até mais rápido com o nosso auxílio. Ah, mas eu ainda não tenho condição de chegar ali, pegar aquele companheiro e levar para minha casa. Não precisa. Mas eu posso passar por ele, olhar e não dizer coitado. Ele não é coitado. Ele é uma criatura que está tentando, como eu, um dia chegar a essa angelitude caminhando. E eu posso passar por ele e fazer uma pequena prece. Porque o anjo guardião dele está ali. Assim como o meu, que me trouxe até aqui, protegida, amparada, para conversar com vocês. E trouxe vocês todos também protegidos e amparados. E ele está sendo, não só pelo seu anjo guardião, mas por muitos outros espíritos superiores a ele, que ali estão querendo, por todos os meios e modos, que ele se reabilite. Assim como eu também quero me reabilitar em todos vocês. Porque escorregar é fácil. Levantar é que são elas. Sem colocar a culpa no corpo físico que está um pouquinho acima do peso. Não é? Mas toda queda tem o seu reerguimento. Isso não tem a menor dúvida. E nós sabemos disso. E sabemos como reerguer. Só que muitas das vezes nós não temos beneficência, caridade, amor, compreensão, compaixão conosco. E se eu não tenho comigo, como é que eu conheço esse sentimento? Não sei. E se eu não conheço esse sentimento, como é que eu vou dividir com o meu companheiro de caminhada, com o meu irmão em Cristo? É complicado, mas é possível. Nada neste mundo é impossível, porque se fosse, Deus não teria permitido que a gente aqui chegasse. E Ele permitiu, não só permitiu, como facilitou a nossa chegada. E nos dá N oportunidades da gente voltar e regressar. Voltar e regressar. Por quê? Porque nós precisamos. É assim que a gente aprende. Aqui tem professores? Tem, sempre tem, né? Lembra quando na escola se fazia ditado e as crianças erravam uma palavrinha? O que a gente fazia? Escreve 3 vezes essa mesma palavrinha. Não erra mais. Deus não pede a gente para escrever só 3 vezes. Tantas quantas nós precisarmos. Lembra quando era para fazer caligrafia? Né? Aquela letra que a gente tinha assim, que no quadro subia, descia. A gente também faz a caligrafia. Como é a nossa caligrafia permitida e ajudada por Deus? Caminhar o mais reto possível e com passos mais firmes. Esses passos são lápis, que a gente segura e vai. Não tem uma musiquinha que diz segura na mão de Deus e vai? Quem não segura na mão do Pai? Com aqueles passinhos ainda trôpegos, porque nós somos crianças extremamente infantis espiritualmente. Quantas reencarnações temos? 300, 400? Isso não é nada. Para quem veio, de onde nós devemos ter vindo. Né? Porque a maioria de nós veio de capela.
todo mundo sabe. Né? E lá, eu vim lá do fundo. Né? Porque no dia da crucificação eu estava lá. Com certeza. Né? Jogando aquele crapozinho em cima do pano vermelho. Então é preciso compreender tudo isso. Eu sei que eu não vou dormir hoje da forma como eu sou e amanhã eu vou acordar Santa Cília da Misericórdia. De jeito maneiro. Falta muito. Mas eu preciso me tolerar com os meus erros. Eu falei tolerar. E aqui está escrito paciência. Vocês têm paciência? Eu não conheço essa virtude ainda. Eu conheço a tolerância. Vocês sabem qual é a diferença entre tolerância e paciência? A tolerância, ela começa e termina em algum lugar quando a gente esbraveja. A paciência infinita é o que Jesus e Deus têm para conosco. 70 vezes 7 cada engano. Será que eu perdoo 70 vezes 7? A mesma coisa errada que o meu companheiro de caminhada está fazendo comigo? Ou na terceira, como é que é? Não vai aprender, não? É ou não é assim? Eu sou assim. Com toda certeza. Mas vamos voltar aqui mais uns apontamentozinhos, porque foram bastantes. Então, quando ele diz que a beneficência é uma virtude que consiste na prática do bem, em fazer benefícios a quem necessita. No seu exercício diário, não pede para ser de uma vez só. Olha só que bondade, que misericórdia, que compaixão eles têm conosco. Não é de uma vez só. É um exercício diário. E se a gente considerar que a vida física hoje em dia dura em torno de 80 anos, que maravilha que a gente tem para exercitar. Com toda certeza. Não começando quando a gente reencarna. Porque quando a gente reencarna, bebezinho, a gente não tem nem paciência de esperar a hora se dar uma beira. Mas, de um modo geral, a gente tem muito tempo para exercitar essa beneficência. E como começar a exercitá-la? Primeiro, eu exercito comigo, para conhecer essa virtude. E depois, qual é o lugar mais próximo para exercitar? Dentro de casa. Né? Lembra daquela toalha molhada que depois do banho fica em cima da cama? Quantas vezes a gente já falou, amor, não faz isso, me dá que eu boto lá no secador. Tá bom. Mas tem que ter tolerância, porque cada um de nós está no degrau da escala. A gente não pode querer que uma criança aos 3 anos de idade vá trabalhar lá na NASA. Tem como. Né? Se for normal, né, não tiver, porque há aquelas que trazem uma bagagem maior. Porque aquele negócio da avó dizia assim, gente, meu neto é tão vivo, tão perspicaz. Vocês não fazem ideia. Isso é toda avó, né? E eu acho certo. Eu acho certo isso. Só que ela está esquecendo de um pequeno detalhe. Ele não está chegando. Ele está voltando. E quando a gente volta, uma viagem. Você vai daqui com a mala toda bonitinha, sem excesso, e quando volta?
Às vezes tu compra outra. É ou não? Que aproveitou o preço, estava em conta, aí trouxe para fulano, para ciclano, para beltrano. É assim que a gente retorna. Com a mala mais ou menos cheia. Mas nem sempre cheia de ofertas. Né? Às vezes cheia daquilo que a gente já tinha e não se desvencilhou. Então volta. Vamos limpar a mala. Eu costumo dizer, quando eu faço a minha oração, eu digo, Jesus, se eu merecer, pode me voltar aqui no Mega mesmo. Com calor, com confusão de condução, com qualquer, pode me voltar para cá. Mas, se eu tiver que ir lá para a Somália, me dê condição para isso, me ajuda. Eu vou, mas me ajuda. E assim a gente vai galgando o nosso espaço, o nosso caminho, porque é dessa forma que precisa ser. É o que ele está dizendo aqui. Então faz um exercício diário no lar, expandindo-se para fora aos vizinhos. Sabe aquele vizinho que mora em cima da gente não, do nosso apartamento, e que chega depois das 22 horas, com aquele salto, toque, 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 e às vezes você está com um pouco de dor de cabeça, se recolheu mais cedo, e ele vai no toque-toque até o teu quarto, mas ele não sabe que eu estou com dor de cabeça. E não é o toque-toque do salto do sapato da minha vizinha que vai fazer eu ter mais dor de cabeça. Não é isso. Como também, se ela não caminhar em cima do meu apartamento, a minha dor de cabeça também não vai passar. Ela vai passar no tempo que ela tiver que passar. Com o efeito do remédio, eu ficar tranquilo, eu pensar que ela é temporária, porque tudo nesta vida é temporário. Não é do tempo de nenhum de vocês, porque vocês não andaram de ônibus, de bonde, mas eu andei. Então, no bonde, tinha um quadrinho que dizia assim: tudo neste bonde é passageiro, só não são o condutor e o motorista. E nós somos passageiros deste bonde chamado vida material. Agora, é preciso que cada um tome o seu lugarzinho, sem querer um sentar no lugar do outro, que também não vai conseguir. Porque o que é para mim, não vai para vocês e vice-versa. E eu tenho que dar conta de tudo aquilo que eu não fiz de muito certo. Porque aqui se faz, aqui se repara. A doutrina não é uma doutrina de punição. É uma doutrina de esclarecimento. E é isso que eu quero para mim. Ser esclarecida das coisas que eu não fiz bem feitas. E nós temos o pai e a mãe intercedendo por nós. Maria está sempre junto da gente, também intercedendo por todos nós. Nenhuma mãe deixa também um filho em situação que não possa ser resolvida por ele junto com ela. É ou não? Mais um pouquinho. Então, olha só, essas mensagens todas aqui, a gente tem, a primeira delas é Adolfo, bispo de Argel, que fala para nós da seguinte maneira. Ele fala das alegrias de levar as famílias necessitadas os alimentos, as roupas,
os calçados, o agasalho. Ótimo. Sensacional. Mas é tudo? Não. Quantas vezes vocês já passaram por uma situação parecida com essa? Pronta para sair para ir ao centro. Já quase com a chave na porta de casa, o telefone toca. Aquela amiga da gente aos prantos. O que você vai fazer? Agora eu não posso te atender, não. Tem que ir ao centro. E o teu trabalho, que ia ser lá no centro, vai ser dentro de casa. Você vai ser o CVV da sua amiga. O Centro de Valorização da Vida. E aí, é necessário que você tenha paz, harmonia e serenidade para ouvir. Porque de imediato ela não quer conselho nenhum. Ela não quer que você diga nada para ela fazer. Ela quer que você a ouça. Ela precisa jogar fora toda aquela inquietude, toda aquela angústia que está dentro dela. É a pessoa mais sofrida no mundo naquele momento. Que sorteou você para escutá-la. E é preciso. Porque ninguém está livre disso. Amanhã posso ser eu a necessitar. E eu vou precisar e ficar muito feliz se eu ligar para minha amiga e ela me escutar. Aí depois que joga tudo no chão, que o coração está vazio, muitas das vezes não só de angústia nem de aflição, às vezes de raiva. Aí depois há aquela pergunta assim, e aí, o que você faria no meu lugar? Nem sempre a gente sabe dizer o que faria, porque não sabe como estaria passando por aquela situação, você não sabe qual é a atitude que você teria. Mas também não precisa. Porque enquanto ela está falando, se desabafando, você está em prece. Para você e para ela. Porque tudo que a gente faz para o outro, reverte para nós. De bom ou de não muito bom. É o espelho. Vai lá, reflete e volta. Por isso que existe aquele adágio que diz a diferença entre a mulher e o espelho. Vocês sabem? Dizem, não sei, que o espelho reflete sem falar. E a mulher fala sem refletir. Não sei se isso é verdade. Aí eu estou passando o que eu escutei. Mas a coisa é dessa forma, gente. É preciso que a gente compreenda, aqui olha só, estar sempre aberto para perceber as necessidades dos outros. Olha só que ensinamento. Estar sempre aberto, ou seja, disponível, para perceber. Não é para conhecer, não é para escutar, é para perceber. Olha outra virtude saindo daí. Sensibilidade. Quando tantas vezes a gente já chegou em local de trabalho e a gente viu um companheiro, às vezes, cabisbaixo, falando só monossilabicamente, alguma coisa aconteceu. Sem querer entrar na vida do outro, porque também é preciso ter cuidado, procurar saber se pode ser útil, porque pode, sempre pode. Todo mundo pode ser útil uns aos outros. Vocês, neste exato momento,
estão sendo úteis e praticando a benevolência para comigo. Porque senão eu estaria aqui falando só para desencarnado, que na verdade são muito mais do que vocês. E se não houvesse a benevolência, eu estava todo mundo dormindo, porque é uma segunda-feira, são 20 horas e 30 e poucos minutos, a maioria ainda não se alimentou de volta do trabalho, e amanhã é um novo dia, para começar tudo outra vez. Mas olha só, há uma frase aqui, que é das melhores, que tem em todo essa parte do Evangelho, que diz o seguinte: pudesseis, meus amigos, ter apenas a doce preocupação de fazer os outros felizes. Gente, não é qualquer preocupação. É uma doce preocupação. É uma preocupação carinhosa, agradável, delicada, com sentimento de amor. Porque o que é preocupação? É uma inquietação que o outro tem e que eu também às vezes tenho. Mas uma doce preocupação é o que todos nós queremos que alguém tenha conosco quando estamos necessitados. Ou não? É carinho, é segurar no colo. Quantas vezes nós precisamos disso? E muito. E aquele colo gordinho, gostoso de você ficar quente, harmonioso, que transpira para você afeto, amor, carinho, tudo isso. Esse colo precisa transpirar isso para mim, porque senão não vai acabar com a minha dor. Eu não preciso ter sofrimento. Joana de Ângeles diz que a dor é inevitável muitas das vezes. Mas o sofrimento sou eu quem faço. Não é que eu posso passar pela mesma dor de vocês, arrancando meus cabelos, gritando, desesperado, e vocês assim, estão sentadinhos ali, orando, achando, entendendo que tudo é pela vontade do Pai. Então ninguém precisa se abalar de sofrer. Porque sentir a dor já é alguma coisa bastante ácida. Dor é ácido. É pior que cebola. Para quem não gosta. E aí vamos ver mais aqui um pedacinho. Eu preciso estar pronto a auxiliar aquele que me pede. E como é que eu vou estar pronto? Trocando de lugar com ele, escutando o que ele tem a me dizer e pensando, realmente, se eu estivesse nessa situação, eu gostaria que alguém estivesse aqui comigo. Mas lembrando sempre que esse alguém está sempre comigo, porque eu tenho um anjo guardião, eu tenho um mentor espiritual e eu tenho um Pai que está sempre perto de mim através da espiritualidade superior, me ajudando a caminhar com muito mais segurança. Agora, é preciso que eu dê a mão a ele. É preciso que eu chame. É preciso que eu me coloque. Porque, na verdade, mas não precisa. Ele sabe do que eu preciso, sabe? Mas ele não sabe se eu quero. Ele não sabe se eu quero ser ajudada daquela forma. Porque muitas das vezes a gente quer ser ajudado, em primeiro lugar, para onde?
que a gente é imediatista, né? Você está sentindo dor agora, quer que ela passe ontem. Antes de você colocar, até que seja uma dor física, que é a menos ruim, porque antes de pôr o comprimido na boca, você já quer que ela tenha diminuído. E nós temos o melhor e mais eficaz e eficiente comprimido que a gente possa recorrer. Jesus não disse que ia mandar um outro consolador que nos aliviaria, não vai fazer passar a nossa dor, mas vai aliviar. E quantos de nós aqui hoje diz assim, eu hoje já não sou como era ontem e vou ser muito melhor amanhã porque vou fazer por onde? É essa a eficiência, a eficácia do medicamento. Porque Jesus não veio para os sãos. Ele diz no Evangelho, ele veio para os doentes. E quem são os enfermos da terra? Nós. E olha, é um médico que não precisa de plano de saúde. A consulta é gratuita. Você não precisa sair de casa para ir ao consultório dele, ele vem à sua casa. E a gente não quer ser cuidado muitas das vezes por ele. Porque uma coisa é ele estar junto de nós. Outra, bem diferente, é nós estarmos junto dele. E temos o péssimo hábito de achar que essa distância é muito grande. Ai, eu não sou nem um pouquinho perto, não estou nem um pouquinho perto de Deus porque eu sou muito aquém. Faça-se além. Chegue-se perto dele. Cada dia mais. E nós temos oportunidade e condição para isso. Ele nos oferece. Olha só, Deus é tão bom, mas tão bom, que ele faz a parte dele e ainda ajuda a gente a fazer a nossa. Olha que coisa maravilhosa. Queremos mais o quê? Por isso que quando alguém diz assim, como é que tá? Tudo bem com você? Eu digo, tá. Se melhorar, eu reclamo. Eu não reclamo, mas nem precisa. Estou andando sozinha. Então minha cabeça ainda está funcionando. Tanta coisa boa que eu estou fazendo por aí, para mim e às vezes até para o outro. Porque uma coisa eu aprendi, a não ser egoísta. Aquilo que eu aprendo, eu tenho por obrigação de dividir com o meu companheiro de caminhada. Entende? Conhece naquele esporte aquela corrida do bastão? Tem alguém à minha frente, mas também tem alguém atrás de mim. Igual aquela mochila também, que a gente joga para as costas as coisas ruins. E para frente as coisas boas. Quer dizer, só o outro é que vê as coisas ruins da gente, porque a gente está sempre bonitinho com aquela mochila. Toda cor de rosinha, azulzinha, clarinha aqui na frente, lá atrás está cinza. Quando não está azul marinho. Então, olha só. Se eu posso fazer pelo outro, porque eu sei que eu posso, na verdade, com toda a cautela, não me impondo ao outro, porque uma coisa é certa, já aconteceu comigo e aconteceu com vocês. Quando a gente entra na doutrina espírita, a gente não quer que ninguém fique fora dela. A gente quer carregar todo mundo. Mas não é assim. Não é assim. A gente precisa respeitar o tempo do outro. E isso é beneficência também. Eu respeitar o tempo do meu companheiro. Quantas pessoas vocês conhecem que acordam às 6 horas da manhã com a maior tranquilidade? Já estão acostumados a isso.
Tem outras que acordam às 8, tem outras que acordam às 10, ao meio-dia e invocado porque teve que acordar ao meio-dia. Mas é o tempo dele. É igual filho. Os rapazes na faixa entre 13 e 17 anos é uma preguiça só. E aí pai e mãe ficam desesperados. Vai levantar, olha a hora da escola. E ele se espreguiça, vira para o lado, quer mais 5 minutos. Não é preguiça, não. Vocês já ouviram falar na idade do estirão? Estão crescendo, gente. Os músculos estão esticando. Isso dói. Os ossos estão também crescendo. Isso dói. Então é preciso que a gente ajude a eles a crescer. Física, mas principalmente espiritualmente. Porque é assim que a gente precisa também. Agora, tendo o seu tempo aguardando. Porque se assim não fosse Jesus, como é que estaria conosco? Ah lá, vai aqui, vai ali, vai pular, fala, mas fazer que é bom, faz. Mas tem paciência, ele tem paciência, ele sabe que um dia eu vou até calar a boca e fazer muito mais. Porque o que eu faço ainda é muito pouco. Vamos ver mais umas assertivas aqui. Aqui diz assim, ó, o bispo de Argel, ele diz o seguinte, ele considera a caridade, porque beneficência é caridade também. Ele considera a caridade a virtude a construir e a conduzir povos ao maior bem-estar, semeando infinitas alegrias para o futuro. Olha que coisa boa, semear alegrias para o futuro. E são infinitas, porque essas alegrias, elas provêm de Deus, elas provêm de Jesus, e tudo que provém deles é infinito. Até porque a gente sabe que Deus, né, como não foi criado, é eterno. Nós somos imortais, mas Ele é eterno. Porque não teve ninguém, esse ninguém entre aspas, antes dele. Então é infinita e a misericórdia divina é infinita. Mas tem um detalhe. Ela é infinita, mas ela não deixa escapar os efeitos da lei de ação e de reação. E é aí que a gente vê a perfeição. Porque é exatamente assim que a gente faz com os nossos filhos. A gente educa com amor, com carinho. E é dessa forma que somos educados. Agora, é preciso compreender isso. Não é a todo momento a gente diz, 70 vezes 7, eu ainda estou na 31. Ainda faltam 39 para Jesus perdoar, para Deus perdoar. Não é assim. Eu também preciso me colocar à disposição do Pai para ser conduzida pelo melhor caminho. Ou não. Agora ele vem mais aqui um outro pedacinho. Quando a gente vê tudo isso que nós conversamos agora, ou melhor, que eu falei agora, a gente observa uma coisa também muito importante nisso tudo. Pensar no que poucos possuem. Olha só, presta atenção. Pensar no que poucos possuem do muito que temos no trabalho, no estudo, na família, nos amigos, no conforto. Ajudar o próximo, oferecer a ele condições melhores
do que as que ele tem, não é chegar lá, pegar ele no colo e fazer por ele, não. Às vezes a gente tem que dar mais de um peixe, com certeza. Mas o objetivo é ensinar a pescar, não é? Mas a gente precisa de ensinar a pescar depois. E o ensinar a pescar é alimentar o espírito. Mas acontece uma coisa muito importante, que o espírito não se alimenta quando o estômago ronca. Todo mundo conhece, e em toda casa espírita séria, existe aquele atendimento aos assistidos mais necessitados. Que assistidos somos todos, mas tem os mais necessitados do que nós. A quem se oferece a bolsa de alimentos. E normalmente, antes da bolsa de alimentos, da alimentação daquele dia, se oferece a palavra do Evangelho. E às vezes a gente vê eles caindo ali de sono na cadeira. Nem sempre é porque não está querendo compreender, nem está querendo escutar, principalmente, aquilo que está sendo falado, não. É porque aqui não está deixando que aqui perceba e preste atenção. Agora, quando a gente ajuda no sentido de oferecer condições materiais de alimentação a ele, não é também pegar aquela banana que está ficando com a casca preta, toda frentadinha, caindo assim do cacho e oferecer para o companheiro, não. Não é isso. Se eu vou ao hortifruti, se eu vou à feira, eu não preciso comprar 5 qualidades diferentes de frutas para minha casa. Eu posso comprar 3 para mim e uma para ele. E ainda vou lucrar na quinta, que não comprei nem para ele nem para mim. Um dia nós vamos chegar a fazer isso. E vamos chegar a fazer melhor do que isso. Deixar de comprar para nós para comprar para o outro. Nós não estamos cá, todos nós que compreendemos dentro da doutrina espírita o objetivo de tudo que ela nos oferece, quantos de nós já não deixou de lado aquela comilança do Natal? A gente hoje já faz uma ceia pequena, né? Uma coisa mais simples. Até porque o que engorda não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo. É o que a gente come entre o Ano Novo e o próximo Natal. Não é? Então é preciso, não só pela parte estética, mas principalmente pela saúde. E nós queremos ter saúde física. Mas para que eu também tenha saúde física, e preciso cuidar do meu corpo, porque o Evangelho assim diz, que não existe veículo melhor nem mais importante para o meu progresso espiritual do que o meu corpo físico. Agora, é preciso, é necessário, é importante, é primordial que eu cuide do meu corpo espiritual. Porque esse aqui não vai chegar do outro lado. Esse vai ficar por aqui mesmo. E quando eu retornar, eu não vou precisar desse. Eu vou ter outro novinho, folha. Pelinha esticada, não tem ruga, não tem coisa nenhuma. Olha que maravilha. Então, gente, olha só. Tudo quanto a gente queria trazer para vocês foi o que eu fiz. Uma grande reflexão. Grande reflexão. Primeiro, por que eu voltei? E vou retornar.
O que eu estou fazendo aqui? Qual é ou quais são as minhas tarefas? Quantas eu posso cumprir desta vez? Porque não adianta lá do outro lado chegar para o mentor espiritual e pedir 19 tarefas para fazer aqui. Quando não vai ter condição de cumprir umas 2 ou 3, né? Então pede 4, pede 5. Eles mesmos não dão, não permitem que a gente peça tudo isso. Permitem até que peça, mas não oferecem. Paulatinamente, vagarosamente, mas com certeza de que aquilo que eu fiz de errado ontem, não devo continuar fazendo hoje. E muitas das vezes, até um bilhetinho escrito para nós mesmos, sabe o que eu fiz? Contando para vocês aqui muito ao pé do ouvido. No espelho do armário do meu banheiro, eu botei um bilhetinho assim: somente por hoje não falarei mal de ninguém. Todo dia que eu vou escovar o dente, eu olho aquilo. E eu escovo o dente mais de uma vez por dia. Tanto é que eu já decorei. Mas eu leio. Porque é dessa forma, são pequenas coisas que se tornam grandes à medida que você as supera. E superar tudo isso que a gente precisa com amor, com certeza da misericórdia divina e com a grande e doce esperança de que amanhã vai ser melhor do que hoje, porque hoje já foi melhor do que ontem, aí a gente caminha. E caminha para frente, para o alto. Porque ninguém fica estagnado. Mas também ninguém quer ser caranguejo, de caminhar para o lado, né? Então a gente quer caminhar para frente e para o alto. E aí, a gente vai terminando com uma mensagenzinha de São Vicente de Paulo. Ele diz assim, que essa mensagem é especialmente dirigida a nós, espíritas, espíritos, espíritas. Amai-vos uns aos outros. E continua. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Quem é o próximo? É o meu irmão, vocês já sabem disso. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Como é que eu vou ficar feliz aqui, neste planeta? Eu tenho a oportunidade de ser um pouquinho feliz aqui. Quando eu souber que todos em volta de mim estão bem. Mas não são só aqueles da família lá de casa, não. É preciso que se compreenda o que significa família. Família é a humanidade. E a humanidade compreende reencarnados e desencarnados. E aí ele continua. Não encontra essa felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons. Amparai os vossos irmãos. Extirpai a horrível chaga do egoísmo. Porque muitas das vezes a gente não faz certas coisas por um viciozinho chamado comodismo. Ah, hoje não. Hoje eu já fiz tanta coisa, eu não vou lá no centro, não. Aí liga para uma companheira e diz, fulano, hoje o negócio da entrega das bolsas aos assistidos, eu não vou poder ir, não. Aí fica em casa.
assiste Vale a Pena Ver de novo, tira um cochilo. Quando dá por conta, são 18, 19 horas. Aí você olha para você mesmo, o que eu fiz para ficar em casa? Não fiz nada. E no final das contas, fisicamente você está bem. E aí, é alguma coisa bastante desonesto para com o pai você dizer que não pode ir quando você está bem. Porque uma coisa é certa, quando a gente está bem, a gente deve ir à casa espírita. Agora, quando a gente não está bem, a gente não falta. Onde é que a gente vem recalibrar as baterias? Eu recalibro minhas baterias na minha casa? Não. Eu recalibro na minha casa espírita. Que às vezes na minha casa, aonde eu moro, também está precisando de boas vibrações. Até porque eu vou à rua, volto para casa. E a gente volta para casa fazendo uma opção de coisa. Todo mundo que faz parte de mesa mediúnica sabe disso. Quantas vezes você chega no centro, no dia de trabalho, uma dor de cabeça que não tem fim, você não saiu de casa com ela. Mas ela te segurou até antes de chegar no portão e depois entra contigo. Gente, olha só, o relógio conspira. São 21 horas em ponto. E a espiritualidade superior é pontual. Então, como eu ainda nem média espiritualidade sou, preciso ser mais pontual ainda. Eu gostaria de terminar o que a gente trouxe para vocês com uma frase do livro Sinal Verde, que diz o seguinte: a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir felicidade. E lembrar sempre de Francisco de Assis, que quando fez a sua oração, disse para nós: é dando que se recebe. Que a paz, a harmonia, a serenidade, a alegria, a saúde, tudo de melhor, todos os benefícios que Jesus e o Pai possam oferecer estejam com vocês esta noite. Muita paz.